Dia a todos e a todas. Obrigado, Padre Eduardo. Acima de tudo, eu sou um amigo da Congregação Espiritana. Tenho muitos espiritanos que fazem parte das pessoas que eu mais admiro e que mais prezo em Portugal. O mais antigo amigo espiritano que eu tenho está aqui, mesmo no meio do meu mosaico, que é o Padre Tony Neves, que está desde Roma. Amigos desde há mesmo muitos anos nas lides da Pastoral Juvenil, mas também todos vós, e portanto agradeço muito este convite e esta oportunidade de estar aqui convosco a fazer esta partilha muito singela sobre algumas questões que a Sagrada Escritura nos convida a refletir na nossa relação com a natureza. Eu começo por penitenciar-me. Eu sei que o Papa Francisco, na Laudato Si, prefere ou refere várias vezes que para nós cristãos o termo natureza é um termo muito mais pobre do que o termo criação, porque o termo criação inclui em si o desejo do Criador, a vontade do Criador, e em segundo lugar nos faz pensar, nos remete imediatamente para o pensamento de que tudo aquilo que existe por vontade divina, não por acaso, e é também, portanto, um dom e uma responsabilidade para nós. No entanto, eu preferi utilizar o termo natureza porque é aquele que é mais comum na nossa sociedade, e eu penso que nós temos de fazer um esforço enorme por traduzir e tornar acessível para os homens e as mulheres do nosso tempo aquilo que são as verdades da nossa fé. E nós utilizamos muitas vezes um conjunto de expressões e de vocabulário teológico que por vezes acabam por esconder tudo aquilo que nós temos em comum com todas as pessoas do nosso tempo e do nosso contexto. Eu vou partilhar uma pequena apresentação que talvez nos ajude a fazer esta reflexão de forma mais linear e, sobretudo, com maior aproveitamento do tempo. Portanto, eu vou tentar partilhar convosco a apresentação, já me direis se conseguis assistir à mesma. Portanto, não sei se estáis a ver os dois, portanto, o slide principal, ou se estáis a ver também os laterais. Estáis a ver também os laterais ou só o slide principal? Estamos a ver os dois. Os dois, então eu vou colocar a apresentação geral, pronto. Penso que agora sim já devem estar. Oh, foi fechada. Agora perdemos a partilha do ecrã. Exatamente, agora vamos ver agora. Assim penso que já devem ter recuperado, certo? Está ótimo, sim. Ótimo. Então, portanto, com esta pequenina apresentação, talvez consigamos aproveitar um pouquinho melhor o tempo e partilhar convosco alguns textos de forma mais eficiente. De facto, a pergunta, o título desta intervenção não é minha, é da Sagrada Escritura, é mesmo um versículo do capítulo 20 do livro do Deuteronômio. É uma pergunta que Deus faz ao povo de Israel quando lhe dá um conjunto de normativas a propósito dos momentos em que se empenham ou entram em guerra com os povos vizinhos. Nós iremos ver este versículo daqui por um bocadinho, mas a mim particularmente esta expressão faz-me recordar ou questionar um pouco aquilo que é a mentalidade cotidiana, isto é, hoje em dia este fenómeno do hug a tree, do abraçar as árvores, não é? Tornou-se, inclusive, por exemplo, na Islândia, foi sugerido abraçar as árvores como substituto ou como gesto de substituição dos abraços humanos que não são possíveis durante a pandemia. Não é? Nós encontramos, de facto, no nosso tempo, uma sobrevalorização da natureza, muitas vezes até em prejuízo ou em substituição precisamente do contacto humano, ou até daquilo que nós, enquanto cristãos, consideramos ser, enfim, a expressão não é muito feliz, mas a superioridade, ou a prioridade, talvez seja melhor dizê-lo assim, a prioridade da vida humana em relação a qualquer outro tipo de vida. De facto, choca-nos que alguns destes movimentos ecologistas sejam bastante mais sensíveis, de facto, ao sofrimento de animais ou de plantas, etc., do que propriamente o ser humano, e que não se empenhem com igual dedicação à defesa dos direitos humanos, como se dedicam à defesa, enfim, da natureza. Não é? Portanto, esta pergunta penso que é provocatória, porque apesar de ela ser, de facto, a favor das árvores, como iremos ver, no entanto, também nos faz perguntar se não temos necessidade de equilibrar
pelo menos na cultura contemporânea, de equilibrar o grau de defesa ou de dedicação que nós temos para com a realidade. O contexto desta intervenção também é dado por um conjunto de situações. Em primeiro lugar, como sabes, estamos a viver o ano Laudato Si, que começou em 24 de maio deste ano e que se prolonga até ao próximo. Ou seja, passados 5 anos, mas disso falará melhor o Padre Torni, passados 5 anos, este é um documento que em certos setores, digamos assim, da vida eclesial ainda não teve nenhum efeito e ainda é desconhecido. E, portanto, o Papa insistiu, ainda para mais neste contexto pandémico, que voltássemos a ler e a refletir sobre as questões que ele ali nos colocou. A intervenção que eu vou fazer vem da sequência de uma intervenção que tivemos há quase 2 meses atrás, na Semana de Estudos Teológicos do Instituto Católico de Viana do Castelo, em que o Padre Eduardo participou e dali veio o convite para partilhar convosco. Portanto, esta intervenção é um pouco, em certa medida, recolhendo alguns dos contributos que tinham sido preparados para essa mesma intervenção, embora com um enfoque um pouquinho diferente. A intervenção, obviamente, também, até pelo formato que estamos a ter online, vem na sequência desta situação pandémica que estamos todos a sofrer, mas que, como sabes, também tem tido um reflexo naquilo que é a situação de emergência climática global. Ou seja, os entendidos dizem que, de facto, as emissões de CO2 desceram abruptamente como consequência, obviamente, do confinamento, da redução do trabalho industrial, etc., etc. Mas não é só isso. Dizem também que é expectável que apenas a pandemia esteja sob controle, a explosão de emissões de CO2 irão não só recuperar o tempo perdido, infeliz a expressão, dizê-lo assim, mas irão não só recuperar o tempo perdido em termos de emissões de CO2, mas irão superar aquilo que até ali teria acontecido se não tivéssemos sofrido a pandemia. Portanto, é perverso até que um certo intervalo de emissões de CO2 terá como resultado uma emissão ainda superior quando a pandemia esteja sob controle. Um sinal positivo é que, por estranho que pareça, por ser um sinal político, mas enfim, um sinal positivo, ou pelo menos um ponto de esperança, é que no meio deste contexto pandémico, Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, foi eleito Joe Biden, que é o único candidato, ou melhor, era o candidato que aceitava e propunha na sua proposta eleitoral abraçar o chamado New Green Deal, isto é, todo um esforço global e particularmente dos Estados Unidos da América para lutar contra o aquecimento global. Isso significa, entre outras coisas, a assinatura novamente, ou melhor, a integração novamente no Acordo de Paris, como sabes, Donald Trump tinha recusado, e por ironia do destino, no dia em que formalmente os Estados Unidos saíam do Acordo de Paris, foi precisamente o dia em que foi anunciada a derrota oficial de Donald Trump. Foi o dia em que se soube o resultado dos últimos estados e, portanto, no dia em que os Estados Unidos saíam, portanto, uma das suas decisões mais infelizes, nesse mesmo dia ele formalmente perdeu as eleições. Não é? E, portanto, apesar de que, na medida em que se diz que foi a pandemia a causa principal da perda das eleições, ou pelo menos a gestão desastrosa que ele teve, acabou por provocar uma mudança no panorama político nos Estados Unidos que pode vir a ser positivo para, enfim, a crise climática que vivemos. Finalmente, este contexto também vem muito na sequência das acusações à tradição hebraico-cristã de que nós somos responsáveis pela destruição da natureza, na medida em que a nossa fé teve pelo menos 2 consequências imediatas na forma como nós nos relacionamos com a criação. Em primeiro lugar, a desacralização da natureza. Isto é, no mundo antigo, não só nas culturas à volta da Bíblia, mas em todas as culturas antigas e ainda hoje nas culturas indígenas, por exemplo, a natureza era vista como divina. A natureza era vista como a mãe e, portanto, na sua condição divina e materna,
a relação com a natureza, com os animais, com os vegetais, etc., com as plantas, era gerida de uma forma muito cuidadosa, muito religiosa. A atitude para com a criação era uma atitude religiosa. Na medida em que a tradição hebraico-cristã ou o judaísmo e o cristianismo desacralizaram a natureza, isto é, retiraram a condição divina ao sol, à lua, às estrelas, aos astros, aos recursos naturais, também promoveram que eles fossem indiretamente pilhados, não é? Que fossem destruídos, que fossem abusados, não é? Enfim, outros dirão que é o próprio texto sagrado que promoveu ou condescendeu com a destruição da natureza, a partir da expressão do Gênesis: crescei, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Particularmente esta expressão, dominai a terra, terá sido entendida como uma forma de promover a supremacia do ser humano em relação às outras criaturas e, portanto, uma certa autorização ao ser humano dar curso livre à sua agressividade, violência, uso e abuso na relação com a natureza. Certamente, apesar de que de facto o verbo dominai, em hebraico é kabash, tem uma conotação militar, uma conotação, portanto, muito agressiva, certamente esta expressão dominai a terra tem, no contexto daquela expressão bíblica, um significado mais associado a uma certa defesa contra os perigos, a integridade do próprio ser humano. E, portanto, dominai a terra significa defendei-vos e dominai, inclusive, as feras, os animais selváticos, aqueles que vos podem pôr em risco de vida. Não significa propriamente um dominar a terra no sentido amplo da expressão. Pelo contrário, se dominai a terra tem algum significado mais amplo, é precisamente o de fazer de um terreno baldio ou selvagem um verdadeiro pomar e um jardim. É essa a vocação que Deus oferece ao ser humano na sua relação com a natureza, de transformar a terra baldia, digamos assim, num verdadeiro pomar e num jardim. Isto é não apenas uma relação de usufruto, como é própria de um pomar ou de um quintal, mas é uma relação também estética, de beleza, de promoção, de equilíbrio da própria natureza. Portanto, é inegável que, de facto, indiretamente, uma certa interpretação do Gênesis promoveu, ou pelo menos condescendeu com o abuso da natureza, porém, essa interpretação era certamente infeliz, ou pelo menos incompleta. O que eu vou tentar partilhar então convosco agora serão apenas alguns dados muito rápidos, alguns dados da Escritura, alguns contributos da tradição espiritual cristã, alguns desafios pessoais e eclesiais, e enfim, provavelmente, se tivermos tempo para isso, talvez revisitarmos a oração que o Papa Francisco propôs na Laudato Si como encerramento da mesma. Portanto, alguns dados da Escritura, e comecemos sobre a vida animal. Sobre a vida animal e não só. Quando nós lemos os relatos da criação, mas particularmente o primeiro relato da criação, nós temos constantemente a frequência deste estribilho, deste refrão: e Deus viu que tudo era bom. Isto é, cada uma das ações criadoras de Deus, do céu, da terra, dos animais, das plantas, dos peixes, das aves, etc., dos ruminantes, até a própria separação do tempo, do dia, da noite, com o sol e com a lua, a Sagrada Escritura vai oferecendo sempre este refrão aprovatório ou laudatório: Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. E se casarmos até este texto, por exemplo, com o livro da sabedoria, que diz tudo aquilo que existe, nada vos desagrada, porque senão não o teríeis criado, é uma espécie de sanção divina de que tudo aquilo que existe é legítimo, não há, portanto, nada que escape à vontade e à bênção divina. E é precisamente a bênção divina que nós encontramos após o dilúvio, essa espécie de reset que Deus teve de fazer à humanidade, neste texto mitológico, simbólico do livro do Gênesis. Aquilo que ocorre após esta espécie de recomeço de toda a criação,
quando os animais saem da arca, Deus abençoa não só a humanidade, mas também os animais. Ou seja, eles também são destinatários da bênção divina. E isto é particularmente significativo, ou seja, os animais também são sujeitos de bênção divina, e não apenas os seres humanos. Mesmo reconhecendo uma certa prioridade da vida humana, a Sagrada Escritura reconhece também uma dignidade tal aos animais que eles também recebem a bênção divina. Faz-me lembrar um pouco aquela expressão que nós temos e que é muito comum aqui no Alto Minho, não é? Quando as pessoas veem um gesto de um animal, de uma mascote, do cão ou do gato, etc., que mostram sentimentos de ternura ou de afeto para com os seus donos ou para com uma criança, não é? É muito comum as pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, dizerem: fora a alminha, são como a gente. Não sei se vos lembrais desta expressão, é muito comum. Eu lembro-me da minha avó dizer isto, eu já tenho muitas vezes, por causa dos gatos, não é? Dizia, e precisamente ao queixar-se de pessoas que tratavam com crueldade os animais, dizia: eu não percebo como é que podem fazer isto, porque eles fora a alminha, portanto os animais fora a alminha, são como a gente, não é? Ou seja, é uma forma de dizer que não são humanos, certamente, mas que a sua dignidade e a sua forma de vida, em certa medida, são muito próximas da nossa, não é? A Sagrada Escritura, a diferença de outras tradições religiosas orientais, o budismo, por exemplo, o hinduísmo em certa medida, Deus permite a morte dos animais para alimento, para o fabrico de roupas, não é? É muito claro até nos primeiros capítulos do Gênesis que há uma certa tendência também vegetariana, ou seja, é bastante claro que havia grupos, ou pelo menos tendências no Israel antigo, que talvez influenciadas precisamente por outras tradições religiosas circundantes, de alguma forma também queriam impor um certo ideal de vida vegetariana. E, portanto, o próprio livro do Gênesis tem estas aprovações divinas em relação à morte de animais, quer seja para alimento, quer seja para vestuário, ao serviço do vestuário e da proteção física do ser humano, não é? E os próprios evangelhos, como bem sabemos, nos apresentam vários testemunhos de que Jesus não era de maneira nenhuma vegetariano, não é? No entanto, em relação aos animais, a Sagrada Escritura faz questão de nos dizer que é o próprio Deus que toma conta deles, não é? Deus dá aos animais o seu alimento, rezamos no Salmo 147, por exemplo. Deus veste os lírios do campo, lembrai-vos desta expressão de Jesus, nem Salomão, no seu esplendor, se vestiu alguma vez como os lírios do campo, não é? É o próprio Deus também que ordena que o gado não fosse privado de alimento enquanto trabalhava e que os animais não transportassem cargas muito pesadas. É muito curioso este cuidado que os textos do Pentateuco apresentam em relação aos animais, isto é, há uma proibição clara do uso de crueldade para com os animais. Curiosamente, hoje em dia, as ciências humanas, a psicologia particularmente, por exemplo, faz uma afirmação muito clara de que a crueldade para com os animais, sobretudo em idades em tenra idade, portanto crianças ou adolescentes, o uso de crueldade ou manifestações de crueldade para com os animais são normalmente sinais de distúrbios psíquicos muito graves. E portanto, é muito curioso que a Sagrada Escritura proíba claramente o uso de crueldade para com os animais. Toda a forma de violência e de crueldade, não é? E, por exemplo, entramos até no âmbito destas afirmações que nos parecem um pouco quase caricaturais, que a Sagrada Escritura chegue ao ponto de descer a estas referências, mas que eram referências dos destinatários da revelação,
nos primeiros tempos, não é? Por isso proíbe colocar um touro e um jumento no mesmo jugo, ou como dizemos aqui no norte, na mesma canga. E por que não se pode colocar um touro e um burrinho na mesma canga? Por óbvios motivos, porque o burro vai sofrer terrivelmente ao não conseguir acompanhar o touro, não é? Portanto, a Sagrada Escritura tinha inclusive estas preocupações, não é? E elogia o bom coração, isto é, a manifestação de cuidado e de preocupação para com os animais, não é? Dizendo que o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, a alma aqui sem nenhum significado espiritual, a expressão é o nefes, o respiro, a vida, portanto, o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, mas as entranhas dos iníquos são cruéis, são cruéis. Ainda o livro do Deuteronômio tem um par de referências muito curiosas a propósito da tal questão de evitar a crueldade para com os animais. E tem este texto que é particularmente, enfim, um pouco confuso, um pouco estranho, mas eu penso que conseguiremos retirar dele qual era a intenção de fundo do escritor sagrado. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Qual é o significado desta expressão tão obscura? Há, em primeiro lugar, uma certa preocupação de preservação da vida animal. Porque, obviamente, que se, ao encontrar um ninho, se tomam as crias ou os ovos e a própria mãe, é, obviamente, um ato de extermínio. Ou seja, não haverá nenhum tipo de preservação da espécie se fizer isto. Há também, provavelmente, uma certa... há talvez, provavelmente, uma certa tentativa, mais uma vez, de evitar a crueldade. Isto é, de tomar a mãe com os passarinhos ou com os ovos e, portanto, que não só sofram todos a mesma sorte, mas que a mãe assista à destruição das suas próprias crias. Como sabemos, salvo raríssimos casos, quando o ninho de uma ave é atacado, a mãe tenta defender, a mãe e até o pai muitas vezes tentam defender precisamente os ovos ou as crias. Não é? Normalmente não fogem. Não é? O gesto de caçar a mãe e as crias ou os ovos todos juntos e dar-lhes o mesmo destino demonstra uma crueldade particular em relação não só às crias ou aos ovos, mas também à própria mãe das crias. Não é? E, portanto, o livro de Deuteronômio chega ao ponto até de proibir este gesto total de tomar a vida tanto dos ovos ou dos passarinhos como a da mãe. Não é? O livro de Jeremias também tem esta relação, aquilo que eu vos dizia há momentos, a manifestação de crueldade para com os animais é normalmente sinal de um distúrbio psíquico grave. O livro de Jeremias também faz uma relação muito clara entre a maldade humana e a morte dos animais. Talvez até poderíamos lê-lo no contexto que estamos a viver de extermínio permanente de tantas espécies no planeta, não é? Diz o profeta, até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que nela habitam, perecem os animais e as aves, porquanto disseram, ele não verá o nosso fim. A expressão é um pouco estranha também, um pouco críptica, mas a relação que é entrevista ou que é vista entre a maldade humana e a perda de vida de animais, de aves, da própria erva do campo é bastante clara. O contexto desta expressão é um pouco as invasões da Assíria, depois da Babilônia, obviamente, mas da Assíria, porque a diferença da invasão babilônica, a invasão assíria normalmente, após o extermínio das populações ou do exílio das mesmas, incendiava as aldeias e os locais por onde passava.
E, portanto, havia uma consequência também direta para com a natureza, ou no âmbito da natureza, daquilo que eram as invasões que eram feitas contra os povos, os inimigos ou os súbditos, não é? E é esta a relação que Jeremias aqui apresenta, como até a própria natureza também sofre pela maldade humana. Mas, curiosamente, no nosso tempo, apesar de que também guerras e outro tipo de circunstâncias deste género provocam um extermínio enorme da vida humana, animal e vegetal, não é no nosso tempo, principalmente as guerras, a causa maior da destruição da natureza, mas é o nosso estilo de vida, o nosso estilo de produção, de consumo, etc. Não é? E, portanto, é, em certa medida, uma consequência também da maldade humana, ou pelo menos da futilidade humana. Ainda sobre a vida animal, é notável que a Torá, que o Pentateuco, a Sagrada Escritura, seja tão radical na proibição dos trabalhos a fazer durante o sábado, né? Mas que, no entanto, se um animal, obviamente, precisasse socorro no sábado, isso não quebrava a lei do repouso. Aparece tanto no Deuteronômio, como o próprio Cristo também refere este mesmo cuidado, não é? Lembram-se quando ele é acusado de quebrar o sábado por curar o paralítico, não é? Jesus faz esta referência, não é? Que se até a própria Torá obrigava a socorrer um animal, o animal de um vizinho, ou até de um inimigo, caído num poço, então quanto mais a vida humana deveria no sábado ser preservada, não é? E promovida. Pois bem, é curioso que o cuidado para com os animais não quebrasse a lei do repouso sabático, quando tudo o resto, literalmente tudo o resto, era proibido até uma pequena caminhada. Não é? O livro de Jonas é também um destes que nos apresenta este cuidado de Deus para com a humanidade. O livro de Jonas está cheio de ironia, é um livro profundamente cômico, se ouvirmos com outros olhos, não é? E no fim, é muito curiosa a afirmação que Deus faz a Jonas após todo aquele processo, toda aquela queixa de Jonas por causa do terebinto que secou, o pouco que lhe dava ainda alguma sombra e algum repouso, e é precisamente essa a causa, ou essa, digamos assim, a razão pela qual Deus acaba por, ou tem ali um motivo para repreender Jonas, não é? E diz-lhe, então tu que te preocupaste com, enfim, com este arbusto, enfim, cujo valor é tão pequeno, que nasce de manhã e seca à tarde, e eu da minha parte não devia ter pena de Nínive, a grande cidade em que há mais de 120.000 homens que não sabem, não reconhecem a diferença entre a sua direita e a sua esquerda, além de haver muitos animais domésticos. Portanto, Deus diz a Jonas, eu não me hei de preocupar de tantos seres humanos e de tantos animais? Ou seja, a sua preocupação, o seu carinho enquanto Criador não é apenas pelo ser humano, mas também pelos animais. Não é? E é curioso destacar os zoomorfismos teológicos. Pensai que a Sagrada Escritura é tão radical na proibição da representação divina, não é? Portanto, proíbe radicalmente a construção de imagens. Não se pode representar Deus com imagens de nenhum género, nem de forma humana, nem de forma animal. E, no entanto, a Sagrada Escritura não se poupa a utilizar imagens plásticas, visuais, portanto, de Deus com formas animais. Deus é comparado a um leão, a um leopardo, a um urso e, sobretudo, aquele que eu mais gosto, para grande desgosto de Platão e Neves, por exemplo, a uma águia. Deus é comparado precisamente a uma águia que nos protege com as suas asas, não é? E como sabeis, o dragão é muito mal visto na Sagrada Escritura, mas enfim, não vamos entrar nestes pormenores. Tanto que eu queria chamar a atenção aqui é que Deus é comparado a uma águia, não a um dragão, nunca. A um leão, sim, enfim, com alguma... Jesus é o leão da tribo de Judá, mas eu diria que é
uma comparação muito simbólica, enquanto que Deus como uma águia é uma comparação muito real, tem um significado muito grande. Bom, o Espírito Santo é comparado a uma pomba, até no próprio batismo de Jesus, não é um pássaro puro e suave. E, sobretudo, Jesus é descrito como um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, é curioso que a Escritura, que rejeita o fabrico de imagens, não rejeita o uso de imagens visuais simbólicas de Deus com formas animais. Não é? Recorda-se, por exemplo, também, com uma segunda nota, que para os cristãos Jesus, portanto, para os cristãos, os sacrifícios de animais estabelecidos no Antigo Testamento foram abolidos na morte de Cristo na cruz. E, portanto, passam a ser sinais da chamada antiga economia, isto é, da antiga forma de relação de Deus com a humanidade, mas que já não faz sentido a prática de sacrifícios animais como formas de culto. Curiosamente, quase todas as religiões, exceto o cristianismo, mantêm ainda hoje sacrifícios animais como formas de culto. Certamente não no budismo, mas no hinduísmo algumas formas de ofertas existem, no Islão existe, e no judaísmo só não existe porque não existe o templo. Porque se o templo de Jerusalém estivesse de pé, a prática de sacrifícios animais estaria ainda vigente. Aliás, de facto, alguns setores tradicionais do judaísmo, mais radicais, defendem não só a restauração do Templo de Jerusalém, o que provocaria provavelmente uma terceira guerra mundial, se alguma vez viessem a destruir ou a tentar expulsar de forma radical a presença muçulmana no pátio das mesquitas, assim chamado, no pátio do antigo templo. Mas em Jerusalém existe, de facto, um chamado Museu da Bíblia, onde tem inclusive todos os utensílios já prontos para o restauro do culto antigo, inclusive do sacrifício de animais. Não é? Isso no cristianismo, enfim, perdeu qualquer tipo de vigência e significado. Finalmente, ainda sobre a relação com a vida animal, basta pensarmos que a profecia por excelência da paz escatológica, da paz messiânica, apresenta-nos esse estado idílico futuro como um estado de reconciliação entre os animais. O lobo viverá com o cordeiro. Aliás, textos que nesta altura do Natal e, enfim, ainda no Advento são tão significativos. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo deitar-se-á com o cabritinho. O bezerro e o leãozinho e o animal cevado brincarão juntos e o menino será o seu guia. A vaca e a ursa pastarão juntas se deitarão as suas crias. E até o leão comerá palha como o touro. A criança de peito há de brincar sobre a toca da víbora, e a criança desmamada meterá a mão na cova da serpente venenosa, e ninguém jamais fará o mal sobre o meu santo monte. Portanto, é precisamente esta restauração, digamos, das boas relações entre os animais e dos animais com a própria humanidade, que é vista como o sinal da paz futura, da paz do Messias. Sobre a vida vegetal, algumas notas muito breves, pelo tempo eu penso que não irei fazer as outras partes desta intervenção, portanto vamos entrar só nos textos da Escritura e depois, se vier a propósito no tempo de partilha ou de diálogo, poderei referir mais algumas das outras questões. A propósito da vida vegetal, também a Sagrada Escritura apresenta um conjunto de textos significativos. O primeiro é que o dia de descanso estende-se também aos campos e às colheitas. Ou seja, no sábado e depois nos anos jubilares, não são só os animais e os seres humanos que descansam, a terra também descansa. A terra também descansa. E no ano sabático e no ano jubilar, as vinhas, as plantações, etc., deviam repousar sem serem cultivadas. Diz o livro do Êxodo: nesse ano não semeiem, não vindimem, não ceifem.
nem tampouco ceifem o que nascer por si mesmo nas searas da última sementeira, nem apanhem os bagos de uva que ainda aparecem, porque é um ano de repouso para a terra. Mas aquilo que nascer nesse mesmo ano será livre para toda a gente, para vocês, para os vossos escravos, para qualquer estrangeiro que viva convosco. Pensa-se que o ano jubilar nunca chegou a existir. Ou seja, que esta legislação que pretendia que de 7 em 7 anos as dívidas fossem remidas, que não houvesse plantações, etc., etc., na verdade nunca chegou a ocorrer. Ou pelo menos consideram alguns que tentam encontrar algum sentido nestas prescrições que ele nunca aconteceu em termos coletivos, mas que acontecia continuamente de acordo com as relações comerciais que as pessoas tinham. E, portanto, se alguém tinha comprado um campo, ao fim de 7 anos de comprar esse campo, é que devia entrar num ano de repouso, que significa que poderia uma determinada família estar a viver um ano sabático e a família vizinha não. E que, portanto, não havia propriamente uma espécie de confinamento coletivo de todo o povo durante um ano em que ninguém podia trabalhar, não é? Não é nada desse género, ao que parece, pelo menos nunca aconteceu. No entanto, é curioso que a ideia seja também a de fazer descansar a terra. Obviamente, naquela época, não se falava de monoculturas, nem de agricultura intensiva. Mas é curioso que a ideia de fundo é a mesma. Isto é, que uma certa prática agrícola pode levar à exaustão a própria terra, não é? E, portanto, é curioso que o próprio livro do Levítico e que as prescrições do ano sabático já falassem do descanso para a terra. E aqui, precisamente, vem o texto, que deu o título a esta pequenina partilha, não é? É uma legislação associada aos tempos de guerra, ao contexto de intervenções militares por parte do povo de Israel contra algum povo vizinho, seja por uma espécie de contra-ataque ou por uma ofensiva intencional, não é? Eu penso que façamos uma espécie de abstenção aqui sobre a questão moral, de que podemos falar depois a seguir, se vier a propósito, se entenderem, sobre a questão moral associada à prática de guerra no Antigo Testamento. Aquilo que eu quero chamar a atenção é como mesmo dentro de um contexto de guerra há alguma espécie de normas que deviam ser observadas e que, portanto, nem tudo é permitido, nem sequer em contexto de guerra. Ou seja, há também uma espécie de crimes de guerra previstos no Pentateuco. E um desses crimes de guerra não é dirigido ao ser humano, mas precisamente às árvores ou às florestas, não é? Quando sitiardes uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruais as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois podereis comer dos seus frutos. Obviamente, aqui uma intenção utilitária, mas não as derrubeis. Por acaso as árvores são homens para que as sitieis? Ou seja, que sentido tem atacar as árvores quando se ataca um inimigo ou se defende de um inimigo? Entretanto, podereis derrubar as árvores que sabeis que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vós. Ou seja, mesmo a destruição de árvores que não sejam de fruto apenas é permitida quando é feita com intenção utilitária, portanto, porque é necessário como um recurso, porque precisam da madeira, e, portanto, não é permitida a destruição das florestas sem uma razão prática, ou seja, não se pode destruir as árvores como uma forma de prejuízo para com os inimigos. É aqui que está o curioso deste texto, porque era típico da cultura daquela época que uma das formas de atacar ou de, enfim, prejudicar ou forçar a rendição ou provocar mais rapidamente o extermínio do inimigo era precisamente incendiar as florestas ou cortar as árvores e, portanto, ainda retirar-lhe recursos.
a longo prazo. Os romanos faziam ainda pior. Como sabeis, os romanos não só destruíam, incendiavam, como até salgavam a terra. Isto é, espalhavam sal nos campos. Para quê? Para tornar a terra ainda mais a longo prazo estéril. E, portanto, castigar ainda mais a população e a região. Era o que chamavam também a prática da memória damnata, isto é, da destruição da própria memória de uma terra ou de um povo que tinha sido atacado. Curiosamente, o livro de Deuteronômio não permite este tipo de práticas. São práticas que condenam ou que prejudicam a natureza quando está em causa uma guerra ou uma intervenção contra um inimigo. E, finalmente, como último texto, é precisamente bonito pensar que a visão que a Sagrada Escritura tem daquilo que será a restauração do reino futuro, da vida eterna, não é, ao contrário daquilo que nós temos às vezes na nossa imaginação, não é uma espécie de reino espiritual no meio das nuvens, com anjinhos a voar à nossa volta e todos nós a tocar harpas e trompetas e a cantar aleluia da manhã à noite. Não é essa a visão que a Sagrada Escritura, na verdade, apresenta daquilo que será a restauração escatológica. Porque na própria restauração escatológica, o mundo como nós o conhecemos persiste, porém renovado. O Apocalipse fala em termos de um novo céu e uma nova terra, mas, no entanto, céu e terra. Ou seja, não é uma realidade etérea, estranha, espiritual, incorpórea, mas é uma realidade que inclui a própria criação tal como nós a conhecemos, porém renovada. Ou seja, a própria terra faz parte do projeto de Deus para a restauração futura. Não é? E apesar de que o versículo diz o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, porque havia um novo céu e uma nova terra, e o mar não existia, este mar não existia enquanto símbolo da maldade, do desconhecido, do perigo, porque era essa a visão que o mundo bíblico tem sobre o mar, como a morada dos monstros, o lugar de perigos, etc. Não é? Como sabeis, o povo de Israel não era propriamente como nós portugueses um povo de navegadores. E, portanto, o mar era para eles o âmbito do desconhecido, do perigo, do imprevisível, do mal e da monstruosidade. E por isso o livro do Apocalipse fala nesses termos de um mar que já não existe. Mas o céu e a terra fazem parte deste projeto de Deus referido ao mundo futuro. Eu iria terminar aqui a intervenção, porque já passa dos 40 minutos, 45 que tinham sido sugeridos, não é? E penso que talvez depois no diálogo poderemos retomar algumas das outras questões que porventura não tenham sido, enfim, que não houve tempo para aprofundar. Então eu interrompo aqui a partilha de ecrã e conforme aquilo que estava previsto em termos de calendário, encerro então a intervenção e entrego a palavra ao Sr. Padre Eduardo. Ok, Padre Pablo, obrigado por esta viagem bonita que nos fez fazer pela criação, pela natureza. E então agora teríamos um momento de debate, diálogo. As pessoas poderão intervir diretamente, mas também, e já há pelo menos duas perguntas aqui, podem escrever, vão a bate-papo e escrevem a sua questão ou a sua reflexão, tá bom? Eu começo, enfim, por ler aqui uma primeira. D. Luís de Lisboa, falando do refugiados do norte de Moçambique que tiveram de caminhar dias através da floresta selvagem, disse não ter ouvido nenhum relato de ataque de nenhuma cobra ou outro animal selvagem. Um dos refugiados explicou que os animais conhecem o sofrimento a que já estamos sujeitos. Ao contrário, de grande parte da humanidade continua insensível à crise de Cabo Delgado. Será que a natureza sensibiliza com o sofrimento humano? Padre Pablo?
Eu não consegui ouvir a primeira parte, mas dizia que isto aconteceu agora no contexto deste êxodo no norte de Sim, Moçambique. de Moçambique. Portanto, houve relatos em que as pessoas disseram que andaram dias pela mata e não há nenhum caso daquelas centenas, milhares de pessoas que fizeram essa caminhada e que algum animal selvagem ou cobra tenha, digamos, atacado ou tenha feito qualquer tipo de ferimento às pessoas. E então a pergunta é, será que a natureza se sensibiliza com o sofrimento humano quando a humanidade e a comunidade internacional parece que continua insensível, concretamente a esta crise de Cabo Delgado? Claro, eu em termos de biologia não saberia explicar isso, não faço a mínima ideia, mas posso partilhar algumas ideias que me ocorrem, não é? Uma talvez um pouco mais materialista é dizer que obviamente se as pessoas caminham em grupo, também os animais têm mais receio de atacar, não é? Mas além disso, eu acho que sem sombra de dúvidas, os animais e a própria natureza pressentem qual é a atitude com que o ser humano se aproxima ou ocupa o espaço. Isso é bastante claro, não é? Isso até os animais domésticos, não é? Porque é que os animais domésticos por vezes se colocam em posição de ataque ou não quando alguém visita, ou quando alguém passa pela mesma propriedade ou entra em casa, etc. Há uma espécie de intuição dos próprios animais de perceber qual é a atitude com que a pessoa se aproxima deles ou do espaço onde eles vivem, não é? E certamente no meio deste drama que os moçambicanos estão a viver no norte, obviamente que não havia propriamente uma atitude de agressão à natureza, não é? Portanto, não havia nenhuma atitude de provocação que provocasse uma retaliação por parte dos animais. Isso por um lado, tanto perceber que não havia uma atitude de agressividade por parte das populações que fugiam. Em segundo lugar, eu penso que é bastante objetivo que os animais não só pressentem se a atitude é positiva ou não, mas que os animais são de facto solidários entre si e com o ser humano. Eu penso que já todos fizemos a experiência de rir ou chorar junto de um cão ou de um gato. Penso que todos fizemos esta experiência e vimos qual é a reação do animal para connosco. Ou seja, quando nós manifestamos expressões de alegria, há uma espécie de excitação que é partilhada também pelos animais. Ficam também festivos, que mimetizam os nossos gestos, a nossa forma de estar, e o contrário quando nós manifestamos tristeza. Particularmente, enfim, nós em casa não tínhamos gatos, mas temos cães e sempre tivemos, não é? Portanto, a minha experiência vem mais por ali, mas é óbvio quando uma criança chora, por exemplo, o desconforto que isso provoca nos cães. Ficam agitados, não é? Ou seja, não gostam de ver o ser humano, e mais ainda o ser humano indefeso, a sofrer e a manifestar esse mesmo sofrimento, não é? Agora, aquilo que está implícito na pergunta é precisamente que os seres humanos conseguem ser mais frios e insensíveis do que os próprios ditos animais irracionais, isso sem dúvida, não é? Eu não me esqueço deste episódio que me aconteceu na primeira paróquia onde eu estive a trabalhar, não é? De um casal que tinha uma quantidade enorme de cães, não é? Que os tratava com um esmero, com uma preocupação, com um cuidado, não é? E que numa ocasião vieram falar comigo porque achavam que era necessário fazer algum tipo de sensibilização para a forma como os animais eram tratados na freguesia, etc, etc, quando o vizinho deles, que era um senhor de 92, 93 anos, vivia sozinho, não é? E aos fins de semana, quando não havia apoio domiciliário, esta gente nunca se preocupou de ajudar o seu vizinho. Portanto, nós seres humanos de facto conseguimos ser muito mais frios e insensíveis para com os nossos vizinhos, para com os outros, do que propriamente os animais, sem dúvida. Portanto, é chocante a forma como toda a comunidade internacional, no fundo todos nós estamos a ignorar o drama
está a acontecer no norte de Moçambique, com tantos apelos, não só das autoridades, mas até do próprio bispo, e como isto não faz parte da agenda mediática, não é? E das nossas preocupações. É sem dúvida chocante, e nesse sentido, bem diz o nosso povo, não é? Que os animais foralminhas são como a gente, eu diria que por vezes são até melhor do que a gente. Melhor do que a gente. Não estou a ouvir, Sr. Padre Eduardo. Tenho o microfone desligado. Sim. Temos aqui mais 3 perguntas, mas podem ir a bate-papo, cliquem e ponham a vossa questão. Esta pergunta está muito na linha da reflexão feita anteriormente. O equilíbrio ecológico exige respeito pela natureza e pelos animais. Como articular esta atenção, este respeito, com a necessária intervenção humana, quer para defender a vida ameaçada, quer para o abate de animais para a subsistência humana? Sim? Padre Paulo? Sim, portanto, como viram logo no princípio, a Escritura não condena o uso de animais, quer seja para alimento, quer seja para outro tipo de recursos necessários, como o vestuário, etc. Naquela semana de estudos teológicos houve uma afirmação de um nutricionista que me chamou muito a atenção, não é? E que para mim é o argumento definitivo, não é? A propósito do debate entre a condição carnívora, ou ser vegetarianos ou veganos, etc, etc, não é? Dizer-lhe, de facto, o nosso organismo, a nossa biologia prova que nós não somos vegetarianos por natureza, porque de facto há um conjunto de proteínas que nós precisamos que não existem em forma vegetal. E, portanto, é objetivo que nós precisamos de carne, e que, se queremos optar por uma dieta vegetariana, nós necessitamos de complementos. Porque só através de uma dieta vegetariana não é possível suministrar ao nosso organismo todos os nutrientes que precisa, não é? No entanto, dizia ele, com razão, não é, que entre termos uma dieta carnívora ou termos uma dieta vegetariana, há também um meio termo. E que, de facto, é possível reduzir o consumo que nós fazemos de carne, por exemplo, de uma forma mais saudável, de uma forma mais eficiente e de uma forma mais respeitadora para com a natureza. De facto, nós consumimos muito mais do que aquilo que precisamos. Obviamente que comer não é apenas um ato, por exemplo, estou a referir-me para já só à alimentação, depois se calhar digo alguma coisa sobre as outras questões, não é? Mas a alimentação, obviamente, não é apenas uma questão de necessidade. Ou seja, nós comemos o que comemos e da forma que comemos, não apenas porque a alimentação é necessária, mas também porque é um ato de prazer. Ou seja, há uma dimensão aprazível na própria alimentação, não é? Senão nós comíamos as batatas cruas, por exemplo, que são mais ricas em termos de nutrição, não é? Fazíamos como os animais, não é? Não teríamos a riqueza culinária e gastronómica que temos, não é? Se não fosse porque a alimentação não é apenas uma necessidade, mas é também uma manifestação de humanidade, não é? E então nós portugueses damos um valor tão grande à mesa partilhada, não é? Sabemos muito bem o que isso é, não é? Portanto, nós não nos limitamos a matar a fome, mas gostamos de iguarias, não é? Mas, de facto, isso não implica que nós não possamos aprender uma outra forma mais equilibrada de alimentação, mais saudável, que não deixa de ser agradável, saborosa, etc., e que é ecologicamente mais responsável, não é? Nesse sentido, aquilo que este nutricionista explicava é precisamente que nós temos necessidade de aprender a alternar refeições. Porque, de facto, não precisamos, esse é um mito que se criou, de comer carne ou peixe a cada refeição, não é? E, portanto, isso não é necessário em termos diários, não tem de ser carne amanhã e peixe à noite, ou carne 2 vezes ou peixe 2 vezes, não é?
Nós precisamos, de facto, de uma refeição em que haja uma presença forte de proteínas, mas nos outros momentos nem sempre é necessário. Inclusive alternar em termos de um dia uma coisa, outro dia outra, entre alimentação vegetariana e carnívora, etc., é possível, é saudável e é mais eficiente e mais responsável em termos da natureza. No que diz respeito aos outros recursos, eu acho que se aplica, ou que deveríamos no mínimo aplicar aquilo que é uma regra que nós aplicamos na nossa vida cotidiana, que é esta. Quando nós administramos as nossas despesas, nós temos aquele princípio básico da economia aprendido ainda enquanto crianças, não é? Que geria as nossas sociedades tradicionais até há bem poucos anos, que é não podemos gastar aquilo que não temos, não é? E que se quisermos ter alguma coisa amanhã, não podemos gastar tudo hoje. E que a coisa inteligente a fazer é, no mínimo, repor aquilo que gastamos para poder continuar a ter. E, portanto, em termos de funcionamento e de equilíbrio ecológico, no que diz respeito ao desenvolvimento da humanidade, das nossas sociedades, etc., é isso mesmo que deveria acontecer, não é? Ou seja, o tipo de recursos que nós retiramos à natureza, devíamos, de alguma forma, repô-los. Isso significa, de uma forma muito simples, para dar um exemplo muito banal, não é? Que se nós ainda utilizamos lenha em casa para aquecimento durante o inverno, deveríamos ter a preocupação de, no mínimo, também plantar árvores, não é? E era isso que antigamente as pessoas também faziam, não é? Tinham as suas árvores, não é? E que cortavam por altura do inverno, e não só até para poder cozinhar, mas ao mesmo tempo havia uma preocupação de poder plantar ou continuar a ter arvoredo noutros locais, porque ele vai fazer falta. Essa que era uma norma de economia rudimentar, é aquilo que a sociedade em termos mais amplos deveria praticar, não é? Obviamente há muitas questões que estão para lá da nossa capacidade enquanto indivíduos, não é? A nível de iniciativa singular, mas sem dúvida que em termos sociais, em termos governamentais, em termos empresariais, este princípio de preservação ou de reposição à natureza daquilo que nós gastamos deveria ser a prática, no mínimo, obrigatória para preservar os recursos, não é? Para além depois daquelas outras mudanças mais estruturais, não é? Que a curto, médio e longo prazo têm de ser estabelecidas, não é? A redução do uso de plásticos, por exemplo. De seguida até posso dar um testemunho chocante, não é? Que tenho vivido nestes últimos 4 meses na Inglaterra, mas a questão, por exemplo, também da redução do uso de combustíveis fósseis, não é? É sem dúvida uma questão que nos escapa em certa medida em termos de iniciativa individual, a não ser na redução do uso de transportes individuais, não é? Portanto, para além dessa questão, é um problema de caráter mais estrutural que implica os governos, a organização da sociedade, não é? Mas o nosso uso do transporte é um dos âmbitos em que nós podemos mais fazer a mudança, não é? Eu confesso, o pecador me confesso, não é? O pecador me confesso, entre outras coisas, que em termos de transportes, não é? Até antes da pandemia, não é? Nós de facto somos profundamente abusadores, não é? Ou seja, quantas vezes nós facilitamos, é automático na nossa vida, o uso de uma viatura individual. É óbvio que em certas circunstâncias, se não houver viatura individual, não haverá possibilidade de realizar tantas atividades, tantos encontros, etc. Mas a pandemia também nos ensinou que, se calhar, muitas das coisas que nós estamos habituados a fazer de caráter presencial, e que obviamente não estou aqui a retirar de maneira nenhuma a importância que o encontro face a face tem, seria muito melhor nós podermos estar de facto todos juntos, não é? Mas não deixa de ser verdade que hoje em dia contamos com outro tipo de recursos que poderiam, no mínimo, reduzir em certas circunstâncias o consumo de energia que nós fazemos quando nos encontramos ou nos deslocamos, não é? E precisamente o Zoom, e não só, ensinaram-nos que é possível trabalhar mesmo à distância, encontrarmos-nos, crescer, formarmos-nos sem estarmos juntos, não é?
E eu penso que essa é uma mudança que, oxalá, que em certa medida tenha vindo para ficar. Obviamente não a eliminação dos encontros pessoais, mas que há tantos encontros, tantas reuniões em que nós gastávamos tantos recursos a deslocarmos-nos de tantos pontos diferentes para uma reunião de 1 hora e meia, não é? Que se calhar, talvez no pós-pandemia, possamos repensar algumas dessas circunstâncias. Não é? O testemunho pessoal que eu ia dizer, que eu ia partilhar era que apesar de tudo, não é? Ou como dizia alguém, quando eu olho para mim, digo, Senhor, tem piedade de nós. Quando olho para os outros, digo, graças a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, aquilo que nós portugueses fazemos em termos de reciclagem, em relação a outros países, eu tenho a partilhar convosco que estamos a anos-luz à frente dos outros. Vou dar-vos um exemplo. A gente vai ao supermercado na Inglaterra, como eu vou, não é, para fazer as compras, e a gente não consegue, bem, hoje em dia já está de moda outra vez utilizar os saquinhos, os sacos plásticos reutilizáveis, não é? Aquela espécie de rede, que a gente coloca a fruta e tal, e depois vai e pesa, não é? Isso na Inglaterra quase não é possível nos supermercados, porque tudo o que é fruta, verduras, etc., já vem plastificada. E a gente vai comprar meio quilo de tomates, não é? E tem os tomates em embalagens de 2, 4, 6, 8, não é? Mas não pode pegar 3, por exemplo, e utilizar no seu próprio saco reutilizável, não é? Ou seja, o uso de plástico é impressionante. E em termos de técnicas de reciclagem, enquanto nós aqui estamos anos-luz e temos os diferentes... portanto, temos o plástico num recipiente, o papel noutro, o vidro noutro, metais e plástico juntos, etc. Lá não. Lá reciclagem significa o que é orgânico ou reciclável num saco e o resto tudo junto. Papel, plásticos, metais, é tudo colocado no mesmo saco e vai tudo para o mesmo contentor. Nem sei o que é que devo... Eu interrompo por aqui e entrego a palavra. Ok, Padre Pablo. Na verdade temos ainda 3 perguntas e temos 3 minutos, não é? Eu vou lê-las e depois o Padre Pablo a ver se fizer um comentário muito breve, cada uma. Estranho essa tese que defende que a tradição judaico-cristã tenha contribuído para a falta de respeito para com a natureza. Que setores ou que autores defendem essa ideia? Não vai dar uma lista muito grande, pronto. Outra pergunta, haveria mudanças pastorais a introduzir no sentido de mudar a nossa relação com a natureza? Quais? Também tem que ser uma lista pequenina. E há dias alguém li um post de um amigo que dizia: se os animais tivessem uma religião, o homem seria o diabo. Somos todas criaturas do mesmo Criador, embora o homem ocupe um lugar especial entre os seres criados. Que leitura poderia ser feita àquela afirmação, uma vez que os animais foram postos ao cuidado do homem? Acho que aqui já respondeu à segunda pergunta, não é? Mais ou menos já remeteu para aí. Como é que a gente pode lidar concretamente, como pode ser a nossa relação sadia com os animais? Padre Pablo. Eu não consegui perceber, foi a segunda pergunta, portanto, após a questão dos autores... Sim, a outra pergunta era, haveria mudanças pastorais a introduzir no sentido de mudar a nossa relação com a natureza? Tem que ser só os flashes, está bom? Em relação às mudanças pastorais, eu deixo a intervenção ao Padre Tony, porque à tarde ele vai falar da Laudato Si, que é precisamente um convite a uma conversão ecológica global em termos individuais e pastorais. Não é? Em relação a outra pergunta sobre... esta queixa ou esta acusação à tradição judaico-cristã sobre a destruição da natureza, bom, esse tipo de acusação, esse clima de suspeita em relação à tradição judaico-cristã começa já no Iluminismo. E basta pensar no mito do bom sauvage, por exemplo, e quanto a civilização
a civilização judaico-cristã era entendida como uma espécie de retrocesso em relação à vida natural e à relação com a natureza. Portanto, começa já ali, desde o Iluminismo, com Jean-Jacques Rousseau e por aí fora, mas é particularmente no século XX que a maior parte dos movimentos ecologistas veem o cristianismo e viram o cristianismo como um adversário da defesa da natureza, pelo tipo de cultura que criou. Para dar um autor ou uma autora muito recente e muito significativa, eu convido-vos a ler, por exemplo, Naomi Klein, O Mundo em Chamas. É uma jornalista e ecologista canadiana-americana, porque também tem nacionalidade americana, é uma das principais promotoras do tal New Green Deal. Se lerem a sua obra O Mundo em Chamas, é claríssima a acusação permanente ao cristianismo como sendo um das filosofias ou das crenças que mais promoveu a destruição da natureza. Ela tem um capítulo, nesse livro, O Mundo em Chamas, tem um capítulo arrasador, portanto é um capítulo laudatório em relação ao Papa Francisco e arrasador em relação à Igreja Católica, na forma como se comporta para com a questão da defesa da natureza. Não é? Portanto, sim, não é uma acusação que eu inventei. E cito só estes dois autores, a partir do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, no que diz respeito à relação com a natureza, e no nosso tempo, Naomi Klein. Mas, enfim, poderia fazer uma longuíssima lista de autores que, pelo menos nos últimos 3 séculos, colocaram a tradição hebraico-cristã como, pelo menos, cúmplice da destruição da natureza, se não responsável em grande medida, não é? E pronto, eu interrompo por aqui para respeitar o tempo e agradeço a oportunidade de estar convosco e de partilhar, enfim, de uma forma muito telegráfica algumas das reflexões que esta manhã aqui coloquei convosco.